E o relatório de um comitê do governo no Reino Unido concluiu que o ex-primeiro-ministro Boris Johnson enganou propositalmente outros legisladores durante a pandemia da Covid-19. Ele é acusado de promover festas no gabinete e em casa durante o período. Nosso correspondente Luca Bassani traz todos os detalhes ao vivo, diretamente da Europa. Bom dia, Luca. Boris Johnson se pronunciou já sobre esse caso. O que é que ele disse? Bom dia, Paula, Thiago, a todos que nos acompanham. Realmente, a gente vê que apesar de Boris Johnson ter abandonado a chefia do governo britânico no ano passado, mais ou menos na época de julho, o caso se desenrolou e continua sendo investigado. Vemos que esse comitê, formado inclusive por membros do próprio Partido Conservador, concluiu que ele enganou, mentiu deliberadamente, propositalmente durante o período da pandemia. Lembrando que o Reino Unido teve uma das mais severas medidas tomadas dentro da Europa, proibindo a circulação de pessoas, ao mesmo tempo em que membros do governo foram pegos promovendo festas, aglomerações, tudo que ia contrário à política estabelecida pelos próprios membros do governo. Nós vemos que, na conclusão, eles recomendariam a suspensão de Boris Johnson por 90 dias do parlamento, mas essa medida não será colocada no seu lugar por conta de Boris Johnson já ter renunciado, melhor dizendo, ao cargo de parlamentar britânico durante as últimas semanas. Vemos que Boris Johnson se disse traído, disse que tudo isso foi um esquema para tentar causar a sua morte política e que ele acredita que tudo isso foi planejado para tirá-lo definitivamente de cena da política britânica durante os próximos anos. Inclusive, ele e o próprio primeiro-ministro do Reino Unido, na atualidade, Rishi Sunak, que eram próximos, inclusive Rishi Sunak foi ministro de Boris Johnson, agora já tem uma série de rivalidades, o que deixa claro que dentro do Partido Conservador, apesar de ser uma figura influente, Boris Johnson não poderá ditar as regras durante o próximo ciclo eleitoral. Inclusive, o próprio comitê recomendou que ele perca o passe livre de acesso à Câmara dos Comuns, algo que é dado a todos os ex-primeiros ministros britânicos. Se essa medida será acatada ou não, só saberemos mais para frente, mas a situação dele se complicou e, perante a opinião pública, Boris Johnson se tornou também uma pessoa com baixa popularidade. Tudo indica que no próximo ciclo eleitoral, como eu disse, o Partido Trabalhista tenha a maior chance de ser vencedor, enquanto os conservadores amargam mais uma crise interna do partido. A gente deve acompanhar essa crise e também essas acusações. Luca Bassani falando diretamente da Europa. Até mais, Luca.